gostaria muito de um dia trabalhar consigo, ter um projeto consigo. Ao que ele responde, tudo bem, quando estiveres livre, telefona-me e nós vemos o que é que se poderá fazer. E assim foi. Um dia desvinculei-me da empresa onde estava, telefonei-lhe e disse, bom, eu estou livre. E ele disse, pronto, olha, eu vou a Portugal então, vou organizar a minha ida a Portugal, que ele vivia em França. Encontramos, pode ser em tua casa, sim, pode, e vamos ver o que é que podemos fazer. E assim foi. Ele veio a Portugal, juntamos-nos em minha casa, sem qualquer projeto, discutimos umas ideias, tentamos ver o que é que poderíamos fazer, até que ele se lembrou de um produto que adquiria em França, um produto para crianças, muito simples, constituído de tecido e espuma, nada mais. Pegamos nesse artigo, olhamos para ele e dissemos, será que poderia ser feito em Portugal? Por que não? Hoje o nosso convidado é Armando Tavares. É fundador da Comfort Team, uma das maiores empregadoras de Sevé do Voga. Natural de Rocas do Voga, criou a empresa em 2000, com 2 sócios, um colaborador e 2 máquinas de costura. Hoje, a Comfort Team emprega cerca de 700 pessoas, fatura mais de 40 milhões de euros e exporta quase toda a sua produção. Neste Voga Talks falamos sobre crescimento, território e indústria feita a partir do interior. Sr. Armando, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para o Voga Talks. Bom dia, Fazer-lhe só aqui uma introdução. Não sei se lembra de mim, porque eu fui uma vez à Comfort Team. Nós tínhamos um evento em Sevé do Voga com uma empresa que estava a tratar todo o cenário e, na verdade, nós precisávamos de um sofás e não tínhamos. E eu fui com a minha colega Brígida, precisávamos de uns sofás brancos e fez-nos 10 sofás. E depois nós fomos lá a perguntar, pronto, quanto é que era, e ofereceram-nos os sofás. E eu nunca mais me esqueci, ou seja, se fomos ali de uma situação, não é? E foi muito atencioso nisso, porque era um evento para a terra também, e agradecer, olha, eu fiquei com Deus no meu gabinete. Foi um prazer. O Armando, a história da Comfort Team tem aqui assim algo de cinematográfico, ou seja, começa com uma amizade com um colaborador, 2 máquinas de costura, e chega hoje a uma empresa com cerca de 700 pessoas. Mas talvez o ponto mais forte seja que esta empresa está em Sevé do Voga, porque o Armando é daqui e decidiu ficar por aqui, mesmo com todas as dificuldades. Para quem não conhece a sua história, como é que se apresenta hoje? Como economista, fundador da Comfort Team ou um homem de rocas do Voga? Homem de Rocas do Voga sempre. Tenho uma ligação muito afetiva à minha terra, da qual fiz parte durante muitos anos, apesar de agora não viver lá, mas essa ligação afetiva fica lá para sempre. Quanto ao resto, hoje apresento-me já como empresário. Durante muitos anos não me apresentava como empresário, apresentava-me como economista, que era a minha formação. Eu dizia sempre que era economista, nunca afirmei como empresário. Hoje em dia já me afirmo como empresário, acho que acabei por tomar consciência da posição que tenho em Sevé do Voga. A Comfort Team nasce em dezembro de 2000, fruto de uma amizade entre si e Louis Bouin e Patrícia Bouin. Como é que essa amizade se transformou numa empresa? É uma história curiosa, porque eu era colaborador numa empresa em Sevé do Voga, da qual o Sr. Louis Bouin era agente comercial para o mercado francês. Nós conhecíamos, tínhamos relações comerciais. Entretanto conheci também a Dona Patrícia, a esposa dele, e daí nasceu uma amizade entre nós. Nós entendíamos bem, havia ali similitudes na forma de pensar, na forma de ser, e surgiu uma amizade natural. Um dia eu disse-lhe, olha, eu gostaria muito de um dia trabalhar consigo, ter um projeto consigo. Ao que ele responde, tudo bem, quando estiveres livre, telefona-me e nós vemos o que é que se poderá fazer. E assim foi. Um dia desvinculei-me da empresa onde estava, telefonei-lhe e disse, bom, eu estou livre. E ele disse, pronto, olha, eu vou a Portugal então, vou organizar a minha ida a Portugal, que ele vivia em França. Encontramos, pode ser em tua casa, sim, pode, e vamos ver o que é que podemos fazer. E assim foi. Ele veio a Portugal,
juntamos em minha casa, sem qualquer projeto, discutimos umas ideias, tentamos ver o que é que poderíamos fazer, até que ele se lembrou de um produto que adquiria em França, um produto para crianças, muito simples, constituído de tecido e espuma, nada mais. Pegamos nesse artigo, olhamos para ele e dissemos: será que poderia ser feito em Portugal? Por que não? Desmontamos o produto naquilo que é hoje o meu escritório, na altura ainda não era o escritório em minha casa. Desmontamos o produto, analisamos o produto e vimos o que é que era necessário para o fazer. E chegámos à conclusão que era necessário só espuma e uma máquina de costura para costurar aquilo. Pronto, e assim nasceu a ideia de criar a Confortime. Alugamos um pequeno pavilhão, compramos 2 máquinas de costura. Eu tinha uma cunhada que percebia de costura, que era costureira. Estava desempregada, perguntei-lhe se ela não queria vir trabalhar para nós, e assim foi. A Confortime nasceu em dezembro, com 2 máquinas de costura e uma costureira. Depois as coisas foram evoluindo naturalmente. Passados uns meses entrou uma segunda costureira, depois uma terceira, e as coisas foram evoluindo quase que de uma forma natural até chegar ao estado em que estamos hoje. Hoje a Confortime tem cerca de 700 colaboradores e fatura mais de 40 milhões de euros. Quando olha para trás, quais foram os momentos de viagem mais importantes neste crescimento? Houve alguns, não houve nenhum propriamente dito marcante, mas houve alguns. Nós começamos, trabalhávamos para o mercado francês desde a origem. Depois, a determinada altura, uma cadeia de hipermercados francesa. Nós trabalhamos com as lojas independentes, não com a cadeia toda em si. Uma das lojas perguntou-nos se nós poderíamos fazer um artigo que é muito específico do mercado francês, que é um sofá chamado clic-clac. Aquilo para nós era uma novidade total, nem sequer tínhamos equipamentos para isso, para o fazer, mas dissemos: por que não? Vamos ver o que é necessário e vamos tentar fazer isso. E assim foi. Aproximamos-nos de alguns carpinteiros para nos dar uma ajuda, de uma empresa que fazia casacos acolchoados ali no norte, na zona de Santo Tirso, para nos fazer as capas. E começamos e fizemos as nossas primeiras 12 clic-clacs. Achamos aquilo interessante, relativamente simples. Então, por que não? Então pronto, constituímos uma pequena carpintaria, compramos uma máquina velha, muito velha, na zona de Lyon, uma máquina que eu dizia que já era do século XIX, para fazer os acolchoados, e assim começamos a fazer esse artigo. Este talvez tenha sido o primeiro ponto de viragem. O segundo ponto de viragem mais forte foi com a falência da Mobiflor. Nós trabalhávamos para a Mobiflor, tínhamos um sofá que fabricávamos com eles. A falência da Mobiflor obrigou-nos a ir procurar outro tipo de mercados e outro tipo de produtos, e foi isso que nos levou a diversificar a nossa produção, entrar nos sofás propriamente ditos e irmos à procura de outro tipo de clientela que até à altura não possuíamos. Portanto, acho que foram os 2 pontos mais marcantes da história da Confortime. A empresa fabrica sofás quase totalmente para o mercado externo e trabalha com grandes distribuidoras. Que exigências traz a operar num mercado internacional a partir de Svedo Voga? Traz muitas. Em primeiro lugar, pelas acessibilidades. Nós, apesar de não estarmos longe de uma autoestrada, nós estamos na cauda no sentido de na periferia da Europa. Sendo o nosso mercado um mercado francês, como devem compreender, o transporte aqui joga um papel fundamental. Depois, além disso, a Confortime tem uma vantagem, que é uma vantagem em relação aos nossos concorrentes, que é nós trabalhamos diretamente com as lojas. Nós temos grandes cadeias de lojas, grandes distribuidores, Confaramas, Boots, mas nós entregamos loja a loja. Os nossos caminhões saem daqui completos e depois tem todo um circuito em que vão deixando a mercadoria
numa loja e na outra, assim sucessivamente. Tudo isso exige uma logística extremamente complicada, porque os caminhões, quando saem daqui, saem com dia e hora marcada para descarregar em cada uma das lojas. Portanto, não pode haver falhas, tem que haver uma programação muito correta. E isso foi a maior força da Comfort Team, foi conseguir fazer esse serviço, algo que os nossos concorrentes não conseguiam fazer à data. Portanto, trabalhar a partir de Portugal ou a partir de Severo de Voga, nestas condições, é particularmente mais difícil. De resto, o facto de estarmos em Severo de Voga não traz mais dificuldades nesse aspecto do que se estivéssemos em Albergaria ou se estivéssemos em Aveiro. Acho que era exatamente a mesma coisa. A Comfort Team é um dos maiores empregadores do concelho. O que significa para si esta responsabilidade sobre tantas famílias, sobre a economia local? Significa muito, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho plena consciência da responsabilidade social que tenho, social e económica. Social porque, como disse, são 700 pessoas, logo são centenas de famílias que dependem da Comfort Team, e isso faz-nos carregar um peso nos ombros muito grande. É talvez o maior peso que eu carrego, é mais difícil carregar esse peso do que propriamente gerir a empresa no seu dia-a-dia, gerir a produção, gerir tudo isso. Tudo isso é fácil comparado com esta responsabilidade social que nós temos, porque nós sabemos o impacto, e eu sei o impacto que tenho e as consequências que podem advir de qualquer coisa que corra menos bem na Comfort Team. Em 2022, com o falecimento do seu sócio, adquiriu a cota dele e passou a ter o controle quase completo da sociedade. A que peso emocional e empresarial teve esse momento na sua vida e na história da Comfort Team? Vai um bocado ao encontro do que disse também. Sim, vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse antes, porque eu não tinha essa consciência, porque eu estava mais diretamente ligado à produção do que propriamente à gestão, e então eu não tinha essa consciência do peso. Sabia que ele existia, mas não me tocava tão diretamente. Com a aquisição e a partir do momento em que eu passo a ter quase o controle completo, esse peso apareceu e também o facto de eu ter assumido o controle quase total da empresa mudou um bocadinho as coisas. O Sr. Luís, apesar de ser uma pessoa que prezava muito os colaboradores, o bem-estar das pessoas, não tinha ligações afetivas à região. Eu, como sendo da região, tenho. Então isto traz uma forma diferente de olhar para a Comfort Team, uma componente mais social. Eu acho que a empresa tem que ir além da responsabilidade económica, tem uma componente social muito grande, ou seja, as empresas não se podem limitar só a gerar lucros, têm que também fazer parte do desenvolvimento da região, do desenvolvimento social e não só económico da região. E isso acabou por, como disse, trazer um peso ainda mais suplementar daquilo que eu já tinha. Olhando para o futuro, que papel podem ter estruturas como o Voga Park, a Câmara Municipal e a Rede Empresarial Regional para ajudar empresas industriais de grande dimensão a continuar a crescer a partir de Severo do Voga? Podem ter um papel muito importante, começando não propriamente por essa ordem, mas começando pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal compete criar condições para que as empresas se possam instalar e desenvolver. Em Severo de Voga ainda mais que, devido ao próprio relevo, não é fácil encontrar zonas industriais de dimensão capaz de suportar empresas da nossa dimensão, e a prova é, para quem conhece um bocadinho a Comfort Team, vê que nós temos instalações espalhadas um bocado por Severo de Voga todo, com todas as consequências daí inerentes, quer em termos de custos, quer em termos de perdas de produtividade e tudo mais. Portanto, a Câmara Municipal tem um papel extremamente importante. Tem que trabalhar para criar condições para a nossa empresa e para outras empresas de grande dimensão que se queiram instalar. O Voga Park, como sendo um centro de inovação, desempenha também um papel extremamente importante. Hoje em dia, as empresas têm cada vez mais de
de inovar, mas têm sobretudo de criar automatizações, de se automatizar. A mão de obra cada vez é mais escassa, torna-se mais difícil, e o Vogapark, como sendo um centro de incubadora de empresas tecnológicas, sobretudo e de inovação, pode ter um papel extraordinário no desenvolvimento das empresas da região, trabalhando em parceria com elas e sobretudo desenvolvendo soluções para essas mesmas empresas. A rede empresarial regional pode ter um papel também importante, sobretudo criando sinergias. Eu acho que hoje em dia as empresas não podem sobreviver sozinhas, ou seja, mesmo sendo de setores diferentes, acho que precisam de trabalhar em conjunto, e precisam e devem trabalhar em conjunto. Há sempre coisas que nós podemos transmitir ou dar a outras empresas, mesmo não sendo do mesmo ramo. Portanto, acho que temos todos a ganhar se trabalharmos em conjunto e se trabalharmos. Tivemos aqui no Vogapark alguns programas de capacitação para as empresas, divulgámos que a nossa comunicação acho que tem chegado às empresas, não é? Que é isso que nós pretendemos, desde a inteligência artificial, como é que pode entrar nas empresas e ajudar as empresas nas suas variadas tarefas. Tivemos aqui também novos mercados. É assim, vieram muitas empresas de fora, mas efetivamente aqui do tecido empresarial não vieram assim tantos empresários. Se calhar quando há formações fora, saem para virem aqui. Acho que sim, e acho que tenho que fazer também meia culpa, porque eu faço parte, provavelmente farei parte dessas que não aderem tanto, e tenho um bocadinho de razão. Acho que é um bocadinho a história dos santos da casa, não fazem milagres. Mas temos que mudar essa mentalidade, e eu reconheço que tem que ser, temos que nos aproximar de quem está mais próximo de nós, e temos que aproveitar tudo aquilo que, neste caso, o Vogapark tem para nos dar. E concordo que não temos aproveitado devidamente e não temos dado o devido valor ao Vogapark, mas espero que no futuro a gente possa cooperar mais vezes e vir mais a estes eventos. E ter essa aproximação. É. Que conselho é que daria a alguém que começa hoje com uma pequena empresa no interior, nomeadamente aqui em Severo? O maior conselho que eu posso dar é ter resiliência, ter coragem, porque não é fácil, já por algumas razões que eu já apontei, desde o facto das acessibilidades, desde o facto de não possuirmos zonas industriais devidamente capacitadas e devidamente da dimensão capaz para que as empresas se possam desenvolver. Portanto, um pequeno empresário, lógico, quando nós iniciamos uma pequena empresa, nem sempre temos como nos nossos horizontes chegar a uma dimensão muito grande, mas as coisas podem acontecer. Portanto, temos que ter isso em mente quando lançamos um negócio. Portanto, o que é necessário é isso mesmo, é resiliência, é coragem e, sobretudo, não desistir, porque não é pelo facto de estarmos em Severo do Voga, não é pelo facto de estarmos em Portugal, porque às vezes também temos um bocadinho esse estigma de dizer somos portugueses, os outros são sempre melhores do que nós. Não, o facto de estarmos em Severo do Voga ou estarmos em Portugal, nós somos tão ou mais capazes quanto os outros. Portanto, temos que acreditar em nós próprios, e as pessoas que se lançarem, os pequenos empresários que queiram lançarem, acreditem neles e que certamente vão conseguir, têm tudo para conseguir. Muito obrigada pela sua presença no Volga Talks, foi um prazer tê-lo aqui, e deviam haver assim mais empresas que pensassem também na parte social, que eu acho que há muitas empresas que ambicionam aqui muito lucro, mas depois esquecem essa parte, e parabéns por isso, por ter essa vertente sempre presente na sua profissão. Obrigada. Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuem a acompanhar os próximos episódios da terceira temporada do Volga Talks e descubram as histórias das pessoas, empresas e instituições que ajudam a transformar Severo do Voga e a região de Aveiro. As conversas com quem cria inovação, gera oportunidades e constrói o futuro do nosso território passam por aqui.